Esferas da Vida. Apoio Cultural. Saúde Quântica Araraquara. Cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini. Bem-vindos ao Esferas da Vida, um olhar sobre a doutrina espírita. Hoje conversaremos sobre a morte. Como será que é o desligamento do corpo, entre o corpo e o espírito? Falaremos também sobre a justiça divina. Se Deus é tão justo, por que uns sofrem mais do que os outros? Hoje, isso e muito mais aqui no Esferas da Vida. Fique aí. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Ao vivo pela TV Cultura Paulista, ao vivo também pelo Facebook da TV Cultura Paulista. E a gente sempre quer saber a sua opinião, a sua dúvida, o seu questionamento. Então mande o WhatsApp pra gente no 16 98106 2150 e também mande a sua pergunta pelo Facebook. E a gente vai iniciar o programa recitando uma composição de Milton Nascimento e Fernando Brant, que é uma grande analogia ao processo de encarne e desencarne, entre a vida e a morte. E é linda, né? Começa assim: todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega para ficar, tem gente que vai para nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar. Tem gente que vai e quer ficar. Tem gente que veio só olhar. Tem gente a sorrir e a chorar. E assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também de despedida. A plataforma desta estação é a vida deste meu lugar, é a vida. É muito linda, é maravilhosa. Hoje conversaremos sobre esse complexo, né, entre vida e a morte com o Alan Runho, que está aqui, Alan César Runho, juiz de trabalho em Matão, da minha cidade querida, trabalhador do Centro Espírita Portal da Luz. Seja muito bem-vindo, Alan. Muito obrigado, Priscila. Alan, eu estava treinando aqui, pessoal, falar o nome dele certinho e eu vou tentar. Alan. Não tem importância, o importante é o carinho que existe, seja como Alan, como Alan. Obrigado pelo convite, sinto-me honrado de estar aqui com vocês. A gente também. E recebemos Cláudia Navarro, professora doutora da Unesp aqui de Araraquara, trabalhador do Centro O Consolador. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Priscila, TV Cultura, pela oportunidade da gente falar um pouco, né, sobre a nossa querida doutrina espírita. É isso mesmo. E hoje a gente vai falar de um tema que a grande maioria, para não dizer a maioria ou todos, tem muito medo. Muito. Que é a morte. Muito. Né? A gente acabou de passar, né, semana passada, vamos contextualizar aqui, né, pelo feriado Finados, e a gente sente que as pessoas ainda sofrem muito nesse momento e sofrem muito durante a morte, que a gente tem muita dificuldade para aceitá-la, compreendê-la e até encará-la, não é isso? Sem dúvida. E a gente podia começar do começo. O que é a morte? Como que é feito esse desligamento? Olha, então vamos começar definindo a morte no seu aspecto biológico, tá? Vamos imaginar assim, a morte para nós é a cessação da vida do corpo. Agora, quem morre é o corpo. O espírito, a alma, esta é imortal. Ela apenas se desliga e aí os espíritas têm uma expressão que nós gostamos muito, que é falar em desencarne. Então, durante o processo de vida, a alma está ligada ao corpo. Quando o corpo cessa as suas atividades biológicas, o corpo, portanto, morre, a alma se desliga. E aí nós chamamos do desencarne. Esse é o mecanismo, de linhas gerais, o que é a morte para a doutrina espírita. Na verdade, né, como o Alan colocou, o que morre é o corpo. Porém, como nós estamos acostumados a nos ver
a nos relacionar, e o mundo objetivo que toca os nossos sentidos é o mundo material. O que a gente vê do ser humano é o corpo, mas o que nós somos na essência? Espírito. Quem é que sente, quem é que ama, quem é que tem simpatia ou antipatia por alguém, enfim, é o espírito que está encarnado nesse corpo, né? Então, por ocasião da morte, o corpo, esta matéria, volta à Terra, mas o ser pensante, o ser que sente, o ser inteligente que povoa o universo, que somos nós, ele continua vivo, só que numa outra dimensão, e se utilizando, depois talvez a gente vá falar disso, de um outro corpo ainda, um corpo fluídico invisível aos nossos olhos. Por isso essa aparente sensação e essa ideia, né, de aniquilamento, de fim, na verdade, tanto que o dia de finados, né, tem um nome muito muito representativo. Mas quem é que se finda? É o corpo. É lógico que existe a separação, né, Priscila? Porque como o espírito prossegue vivendo em outra dimensão, não mais visível aos familiares, aos entes queridos, aí vem o sofrimento que muitas vezes existe pela separação, que é absolutamente natural. Mas, quando nós estudamos, quando nós compreendemos que este ser de fato não morreu, mas continua vivo e nós um dia nos encontraremos, isso traz uma consolação muito grande. Traz uma consolação. Porém, católicos, protestantes e espíritas também temem a morte. Por que será que a gente tem esse medo? Será que a gente não tem tanta certeza assim do que vai acontecer, para onde que nós vamos? É muito claro isso. A ignorância, né, em essencial, primeiro, a dúvida de que se realmente há vida após a morte. Basta a dúvida para gerar o temor. Enquanto nós propagarmos ideias materialistas que vão dizer a vida se cessa aqui, é melhor você aproveitar a vida enquanto tem, faça tudo o que é necessário, carpe diem, né, dizem os artistas, nós vamos ter pessoas que vão temer a morte na iminência de que serão o nada após o fim do corpo. Agora, quando nós compreendemos que a nossa vida é apenas uma passagem, como na alegoria poética, e que a vida realmente verdadeira é aquela representada na imortalidade do espírito, nós deixamos de temer este momento de transição, a transição entre a vida física e a verdadeira, a vida espiritual. Simbolicamente, a gente pode dizer que a morte é, em verdade, a ressurreição para o espírito, quando voltamos à nossa terra, nosso habitat natural, onde nós nos sentimos melhor no plano espiritual. A gente se despede de quem está aqui, mas a gente também é recebido por espíritos amigos que temos afinidades no mundo espiritual. É o revés do parto. É o revés do parto. É o outro lado da moeda. Nós renascemos e reencontraremos amigos queridos, familiares ou espíritos que consideramos como sendo nossos familiares, nossos afins, enfim, enquanto uns choram aqui, outros sorriem lá. Se alegram. E eu tenho uma dúvida, que a alma após a morte conserva a sua individualidade? Quando a gente morre, a gente fica com essa mesma aparência física? Como que é o corpo espiritual? A gente podia explicar um pouquinho. Eu acho que isso, Priscila, é provavelmente uma das maiores consolações, mais do que saber que não morremos, é saber que prosseguimos vivos e sendo quem somos, amando quem amávamos, tendo o nosso jeito de ser, de pensar, enfim, a nossa individualidade, como eu posso dizer, psíquica, preservada. Nós não nos transformaremos em alguma outra coisa. E também a nossa individualidade, inclusive física, porque deixando o corpo material aqui, esse que vai lá sepultado, que fica nos cemitérios, a gente leva conosco, nós temos um outro corpo, um corpo fluídico chamado perispírito, que tem
via de regra, a mesma aparência desse corpo aqui. Então é o corpo, o perispírito e o espírito. Exato. Só pra gente... Isso. O espírito é o ser inteligente, que tem 2 corpos na condição de encarnado. Com o processo da desencarnação, há a morte do corpo de carne, por isso o nome, desencarnação, e o espírito segue associado a este outro corpo, que é invisível para nós aqui, encarnados. Mas que conserva a aparência, como você coloca. A individualidade. Que dá a individualidade, conserva a aparência, até mesmo como é a forma como ele é... Da última reencarnação, como a forma como ele era reconhecido pelos amigos, pelos parentes, por aqueles que antecederam. Ninguém vira santo, ninguém vira anjo. Ninguém vira Somos anjo. As mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, qualidades, as mesmas vibrações. virtudes, com as mesmas virtudes. Isso é muito importante, né? É um contínuo. Para nós aqui, principalmente quando não temos o conhecimento, temos uma visão materialista, parece uma quebra, parece um fim. Na verdade, é uma transição para uma outra condição, mas num processo absolutamente natural, ao qual a gente, por razões evolutivas, ainda não está acostumado a entender assim, né? Mas é um contínuo. Então, Joana de Ângeles diz, né, que a morte não é passaporte para a santidade. Não viramos espíritos de luz, nem mais inteligentes, nem portadores de qualidades que não tínhamos. De você, a pessoa, só porque ela morreu, ela vai ter responsabilidade de cuidar, de ser seu anjo. Não tem essa ligação e nem essa responsabilidade, não é? Aliás, foi importante você dizer isso, porque em alguns aspectos, nem sempre aquela pessoa que desencarnou teria condições de cuidar de alguém. Sim, ela está passando por um processo. Às vezes ela está numa fase de turbulência, numa fase de compreensão da situação, e ela, ao receber chamados, ao receber invocações daqueles que ficaram na Terra, pode se sentir inclusive abalado, pode sentir uma vibração a comprometer o seu restabelecimento. Então, esse ponto é importante destacar. O fato da pessoa ter desencarnado ainda não o coloca em condições de ser um guardião, de ser uma assessoria presente. Guardemos pela memória, guardemos as boas lembranças, envidemos sim os bons pensamentos. Oremos até para ajudá-la nesse processo de transição. Exato, é a parte muito importante daquele que fica em colaboração àquele que desencarnou, são as preces. Nós podemos, pelas nossas orações, pela nossa vontade, pelo sentimento expresso nesta prece, auxiliá-los em demasia, de forma que mantenham a serenidade, de forma que possam se manter conhecendo o seu atual estado, reconhecendo-se agora não mais com o corpo físico, mas ainda vivos, ainda individuais, adaptando-se à nova atmosfera. Porque muitos espíritos nem sabem que morreram, chegam lá, acreditavam no fim. Essa questão, voltando à questão, é muito interessante. Essa questão de manter a individualidade é uma maravilha. Mas, por outro lado, há espíritos no mundo espiritual que desencarnaram e não perceberam. Porque acordam, digamos, já desencarnados no mundo espiritual e olham, se reconhecem, conseguem tocar o próprio corpo. Falam, nossa, sou eu mesmo, né? Não aconteceu nada. Nossa, então às vezes ele continua se sentindo adoentado, como se estivesse no hospital, ou nossa, sofri um acidente, ainda bem que não aconteceu nada. Às vezes ele já desencarnou e não percebeu, pela bênção da individualidade. Aos poucos, né, ele vai se... E essa parte é importante porque para a gente entender quanto tempo o espírito fica ligado ao corpo. A partir do momento que ele morre, não tem mais ligação. Por isso que a gente pode ter... Tem até uma pergunta aqui do Jefferson Esgarbosa, aqui de Araraquara. Um grande abraço para você, Jefferson, que sempre participa aqui do nosso programa. É o nosso garoto propaganda aqui do Esferas da Vida. Ele quer saber qual é a melhor opção, cremação ou enterrar? Se a gente for pensar nesse desligamento entre o espírito e o corpo, existe um tempo que a gente precisa preservar do corpo com o espírito? Como que é isso? Existe uma ligação, pensemos na desencarnação como um processo que começa antes, inclusive, da morte efetiva do corpo material, desse corpo físico, e continua por algum tempo, muito variável, após a morte do corpo, porque nós somos espíritos, temos o perispírito, e este perispírito
está ligado ao corpo material, diz lá em A Gênese, o Allan Kardec diz que esta ligação se dá molécula a molécula. Portanto, vai havendo esse desligamento gradual, que normalmente já se inicia parcialmente ainda com o corpo material em condições de vida. Após a morte do corpo, esse desligamento ele se aprofunda até que é desligado um cordão na altura da cabeça. Agora, se você me pergunta quanto tempo isso leva, muito variável, pode levar de algumas horas a algumas semanas. Depende talvez da evolução daquele espírito, talvez ele não é tão apegado à matéria, ele consegue se desligar com mais facilidade? Isso, o ponto essencial é esse, o apego à matéria. Aquele que tem uma existência apegada aos bens materiais, ao seu corpo, apegado às ideias de posse, de propriedade, ele tem maior dificuldade em completar esse desligamento. Ao passo que aquele que já vive uma vida ligado à espiritualidade, ligado à verdadeira existência, aquele que não tem o apego aos bens materiais, não tem apego nem mesmo às pessoas, às relações, ele não sente o egoísmo, não sente o ciúme exagerado, esse tem um desligar mais tranquilo, mais rápido. 1% mais eficiente. da população. Vamos dizer que então, são os raros. Vamos esperar um pouco antes de cremar, gente. Vamos dizer que são se você me perguntar o que eu preferiria, sepultamento. Sepultamento? Por essas razões, a gente não se conhece, não sabe o quanto a gente é ou não, na verdade, essencialmente desapegado. Eu faço uma analogia. Você consegue pegar aquela blusa que você mais gosta e dar assim de olhos fechados para alguém, totalmente sem apego? Às vezes não, né? Você tem aquela... Será que a gente consegue fazer isso com o corpo? Se Porque desligar... o corpo é como se fosse uma vestimenta mesmo, Sim. né? Eu fico às vezes em dúvida mesmo, assim, fazendo uma autoanálise honesta do quanto a gente pode ser desapegado ou não. E você, Alan? Agora, vamos ponderar também... As coisas não acontecem de uma forma tão absoluta, as variações são infinitas. E vamos sempre lembrar, existiu também a misericórdia, né? Existe a misericórdia. Ainda que a gente tenha feito uma opção, por exemplo, por sonho, por convicções, às vezes voltada, inclusive até por questões de ecologia, de pedir a cremação do seu corpo, para que não ocupe determinado espaço, tem essas razões todas, tudo isso é levado em consideração. Ainda que esse espírito que tem esse desejo, que a família o executa, ele tem também a assistência de outros que o antecederam e vão fazer com que ele sofra o menos possível caso a completa desligamento não tenha se operado. E eu acredito que no caso da cremação existe uma espera de 3 dias a 7 dias. Exato. Agora me recordo também, eu não vou me lembrar o tempo exato, mas o próprio Chico Xavier solicitou que se aguardasse um pouco mais do que o habitual, algumas horas, para sepultá-lo. Não sabemos a razão, não sabemos, provavelmente tem alguma relação com esse desligamento, né? Mas isso é muito variável e há muitas variáveis, como o Alan falou, a misericórdia, motivações. Então é difícil, né, a gente estabelecer uma regra, alguma coisa assim tão definida. A gente precisa sentir na realidade, né? E falando em Chico Xavier, agora a gente vai para o momento Chico Xavier, que ele tem uma palavrinha sobre saudade, sobre morte, também hoje aqui no nosso programa. Perdi um filho há 1 ano, choro muito. Quero saber se as minhas lágrimas estão prejudicando meu filho. Quando as lágrimas nascem do nosso reconhecimento a Deus pelos benefícios que recebemos, quando as lágrimas refletem a nossa saudade tocada de esperança, os nossos amigos desencarnados nos dizem que as lágrimas fazem a eles muito bem, porque elas são luzes no caminho daqueles que são lembrados com imenso carinho. Mas quando as nossas lágrimas traduzem revolta de nossa parte diante dos desígnios divinos que nós não podemos de imediato sondar, quando essas lágrimas retratam rebeldia, essas lágrimas
prejudicam os desencarnados, tanto quanto prejudicam os encarnados também. Opinião. Eu acho que é muita gente mesmo. Debate. Pelo amor de Deus, o senhor falar de Neymar aqui, Bruna Marquezine, né? Por quê? Isso aqui é sério. Os lances mais inusitados. Entrevistas. Procurando colocar, né, em prática tudo aquilo que treinamos. E muito bom humor. Você é especialista em avião, quase derrubou um já. Rodrigo Viana, José Carlos Madalena e equipe comandam o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Dicas Conexão Saúde. Dr. Rafael Biasotti, o Lucas de Matão está pensando em fazer implante capilar. Qual é a sua opinião? Excelente ponto, Lucas. Os implantes capilares hoje são um dos assuntos mais comentados no universo do tratamento capilar. Nós temos duas principais técnicas, a técnica FUT e a técnica FUE. A técnica FUT é a técnica clássica. Nós vamos retirar fios da região posterior através de uma cicatriz linear. E a técnica mais moderna, a FUE, nós vamos retirar fios um a um também dessa região posterior, deixando apenas cicatrizes pontiformes, apenas pontinhos. Vamos pegar esses fios e implantá-los nas áreas calvas de cada paciente. Tem pacientes que têm maiores áreas e pacientes que têm menores áreas. Mas o mais importante sobre o implante capilar, e você tem que ter em mente, é que os fios implantados são de regiões que a calvície não afeta, ou seja, esse fio vai crescer pelo resto da sua vida, não vai haver queda e não vai sofrer a ação da calvície androgenética. É uma excelente opção hoje em dia. Dicas Conexão Saúde. De volta ao Esferas da Vida, hoje o papo está muito bom. Recebemos aqui no estúdio Cláudia Navarro e Alan Runho. Estamos aqui e antes eu queria dar a dica do dia, né? Para você que quer sempre saber um pouco mais da doutrina espírita, eu queria falar um pouquinho sobre o jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e também a Revista Internacional de Espiritismo, a RIE, né? A RIE, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, tanto por sua tradição, fundada em 1925, como pela qualidade e profundidade de seus textos, expandindo o conteúdo religioso para explanações filosófico-científicas. Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entrem no site www.oclarim.com.br. O número da televendas é 16 3382 1066 e o WhatsApp é 16 99270 6575. Entrem no site, assinem, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E agora a gente volta aqui para o nosso bate-papo e a gente tem uma pergunta especial que a gente acabou de receber do nosso querido Arthur Valadares, que sempre está aqui com a gente. Sentimos a sua falta, Arthur. Um grande abraço aí fraterno para você. E a pergunta do Arthur é: o espiritismo matou a morte? O Arthur. Ele foi caridoso com vocês? Foi caridoso, muito caridoso. Ele, eu acho que foi repleto de razão. O espiritismo, ele sepultou a morte mesmo. Vamos dizer que ela estava agonizando com todo o racionalismo, todo o iluminismo. As pessoas já não aceitam as imposições de ideias. E com Kardec, com a racionalidade apurada de Kardec, a morte é agora de fato sepultada mesmo. Bem colocada, viu, Arthur? E pensando nessa questão colocada pelo Arthur, né, pelo querido Arthur, a gente pensando no espiritismo como a revivescência do cristianismo, buscando a essência pura dos ensinamentos de Jesus,
efetivamente a gente consegue, inclusive, à luz da ideia, da verdade, de que nós somos espíritos imortais, de que nós não morremos, o que efetivamente morre é o nosso corpo, aí sim nós conseguimos penetrar na essência dos ensinamentos evangélicos. Aí o evangelho começa a fazer sentido para nós, porque Jesus, por exemplo, se você se atém nas bem-aventuranças, não eram promessas que talvez se cumprissem dentro do espaço de uma vida, mas eram promessas, eram colocações, e todas as falas de Jesus eram para este ser que não morre, para o espírito imortal. Aí o evangelho começa a fazer sentido. Que bonito. E talvez a chave, a segunda chave importante a ser acrescentada à imortalidade é a reencarnação. Sim. Não é? Com a segunda chave, a reencarnação, todos os ensinamentos do Cristo passam a ser racionais, né? Passam a ter uma profundidade muito maior do que a primeira leitura. É válido guardar um dia para honrar os mortos? Os espíritos que já foram consideram este dia? Aqui tem uma pergunta também que tem a ver da Ana Rosa aqui de Araraquara. Devemos visitar o cemitério? Que dá para a gente já responder, né, com esta também pergunta que já estava na pauta. Vamos ensaiar a emendar as duas perguntas, talvez seja bastante interessante. Honrar os mortos é algo que a gente pode fazer a todo tempo e em qualquer lugar. Quando nós dedicamos um dia para essas comemorações, é importante que a gente tenha em mente que não é um dia exclusivo para que nós dediquemos 364 dias aos nossos afazeres e um para os mortos. Não, os mortos procuram e precisam ser honrados sempre, porque o nosso pensamento é importante para o bem-estar deles. Em relação à pergunta seguinte, é importante ir ao cemitério? Nós temos que destacar que muitas pessoas não têm este conhecimento que nós estamos tratando aqui. Para estas pessoas, ir ao cemitério é a necessidade que expressaria o seu sentimento pelos mortos. Nós, que já temos uma compreensão de que os nossos pensamentos atingem todos os lugares do universo, temos a compreensão que daqui podemos honrar os nossos mortos. Outros que ainda não atingiram este patamar de conhecimento vão preferir a localidade do cemitério a simbolizar. Estou aqui porque lembro de você. Precisam desse ritual. É um ritual, é um símbolo, marca a manifestação do seu desejo, a manifestação do seu sentimento. E os mortos, por assim dizer, né, os espíritos, aqueles que já desencarnaram, sintonizam-se com o pensamento. Eles não vão se sintonizar com o local, eles vão se sintonizar com o pensamento. O pensamento vertido aqui, ele atinge o espírito e que esse, tendo a permissão, sendo conveniente a ele, estará próximo, estará presente, estará em conexão conosco. Ao passo que se este pensamento for veiculado a partir do cemitério, também é natural que lá ele se dirija, ou que para lá ele se dirija, em atenção a esse chamado carinhoso do doente, daquele que... Então, eles podem ir ou não ao túmulo naquele dia, por exemplo? Na verdade, com a família. Os espíritos são unânimes em dizer, isso está colocado em O Livro dos Espíritos, num item chamado Comemoração dos Mortos Funerais, que o que importa para eles é a lembrança. Não importa como ela se dê, onde ela se dê. Então, como o Alan falou, se para algumas pessoas é importante estar ali, no túmulo, se ele não for, ele não se sente bem, parece que ele não está honrando aquela criatura querida, que ele o faça dentro das suas concepções, né? Mas para aquele espírito, o que vai importar realmente é estar sendo lembrado, de preferência que ele receba, né, as nossas boas vibrações, enfim. E também neste item, lá no Livro dos Espíritos, eles colocam uma questão importante, que também os espíritos, pela lembrança, que funciona quase como uma evocação, eles comparecem às solenidades em referência a eles, ao seu nome, ao seu legado. Eles valorizam isso pela lembrança, pelo que isso simboliza para eles,
mais do que as cerimônias ou qualquer destaque material. Então, eles se sentem ligados conosco através do pensamento. Ótimo. Uma pergunta que está bem relacionada à morte é a abreviação, é encurtamento, é a eutanásia. O que o Espiritismo, qual é a visão do Espiritismo sobre a eutanásia? Tem alguns países que consideram ok, o Brasil no caso não. Como que é isso? A nossa visão a respeito disso é muito clara e nisso a gente não tem nenhuma dúvida. Nós somos contrários à eutanásia. Nenhuma hipótese justifica a eutanásia, porque nós temos a compreensão, a partir da literatura espírita, em especial das obras complementares, que o espírito deve ao máximo aproveitar a sua jornada na Terra. Aliás, o próprio instinto de conservação nos induz a essa convicção de que é importante que nós preservemos o tempo que estamos na Terra. Aí você pode me perguntar, mas poxa, aquela criatura está sofrendo demais, é muita dor, muita aflição, tanto para ele quanto para os seus familiares. Mas nós não temos ideia do quanto aqueles instantes podem vir a ser importantes, eu diria até primordiais, para o espírito que está no processo de desencarne. Às vezes, aqueles minutos de sofrimento a mais, aqueles momentos em que a família guarda todas as atenções e até mesmo os seus recursos para ele, pode simbolizar a conquista de uma virtude, pode simbolizar romper laços de desordem, o ódio se dissipar. Naqueles instantes, o espírito às vezes ganha a encarnação. Comprometer este tempo, comprometer isso com a interrupção da vida antes do tempo planejado, seria uma perda de tempo, não é? Seria esse. Então, de uma forma muito clara e reforçando, nós somos contra qualquer tipo de eutanásia. Logo, não podemos decidir a hora da morte do próximo, nem a nossa. Até porque nós não temos esse controle, né, Priscila? Existe uma passagem, faz parte de uma história do livro Sexo e Destino, de André Luiz, que é muito representativa, é muito clara e elucidativa em relação a isso. Existe lá uma situação com um dos personagens, um imprevisto, ela é atropelada e ela possivelmente poderia ali desencarnar. E os espíritos movimentam alguns recursos e conseguem mantê-la através também dos recursos da medicina, que ali são movimentados em torno da manutenção da vida, e ela consegue ainda ficar ligada ao corpo, numa vida praticamente vegetativa, durante alguns dias. E esses dias foram fundamentais para o espírito, para que ao desligar-se, ela pudesse ir para o mundo espiritual numa condição imensamente melhor. Se desligando de conflitos, perdoando algumas situações que levaram à precipitação da sua morte. A gente pode considerar que é uma prova ou uma expiação que aquele espírito, que aquela pessoa precisa passar, já que nós estamos no planeta de provas e expiações? Digamos que é um tempo de profundo trabalho espiritual, às vezes um trabalho que não foi feito ao longo da vida toda. Às vezes uma doença crônica degenerativa, aquele estado de terminalidade, ele funciona como aquele casulo para a crisálida, que vai amadurecendo, ela ali há um sofrimento, e junto desse sofrimento, da dor, profundas reflexões na solidão desse sofrimento, e o espírito, ao se desligar, ele vai com uma borboleta, bonito, alçando voos, que ele não alçaria talvez, sem aquele processo daquela terminalidade, às vezes dolorosa e difícil. Um outro assunto, sempre quando a gente conversa sobre morte, a gente recebe, que é da Marley. Eu já vou aproveitar, né, a pergunta dela aqui de Araraquara, do Portal da Luz, do Centro Espírita. Ela pediu para a gente falar um pouquinho sobre o suicídio e a morte. Porque já que a eutanásia, realmente o espiritismo, né, é contra, como que o espiritismo enxerga o suicídio e como que as pessoas ficam as perturbações antes, durante e depois? É importante, é delicado esse assunto, até para quem fica, para quem vai, porque quem se suicida está tentando de alguma forma, né, não talvez nem morrer, mas se livrar de alguma dor, enfim, está num processo muito difícil de desequilíbrio. Não é possível a gente fazer julgamentos dos atos.
nem mesmo aqueles que nitidamente nos parecem contraditórios, nos parecem equivocados. O suicídio representa, sim, a cessação anterior da vida. É uma interrupção, é uma forma assodada de terminar a existência corporal. Portanto, não é aconselhável, não é uma solução. É uma solução provisória que cria um problema definitivo, agrava a situação, né? Então, por isso, nós já colocamos de antemão que não é aconselhável, não é uma hipótese, não chega a ser uma alternativa de solução. Óbvio que nós não queremos com isso também colocar um caminhão de culpa nas pessoas que ficam, nos entes familiares, imaginando, nossa, meu filho, ou meu pai, ou a minha mãe que escolheu essa decisão, agora deve estar num sofrimento atroz, o que vai ser, não pode ser mais reconhecida por Deus como um filho. Não pensamos assim. Nós temos que, voltamos a dizer, as particularidades é que vão determinar o destino de cada um. As escolhas, as histórias, o que determinou o gesto, qual o grau de entendimento daquela pessoa, tudo isso vai ser pesado na grande balança da justiça divina e daí as consequências que virão. Lembrando sempre que Deus, além de justiça, é misericórdia. Então, por isso, também esses espíritos contarão com a assistência, terão o amparo, na medida do possível, na medida da sua compreensão também, e dos seus méritos e daqueles que oram por eles. Mas como solução, o suicídio não é eficaz. Nunca, nunca foi e nunca será, não é? Até mesmo porque, né, Priscila, ele não termina com a vida, né? O suicídio é uma grande ilusão. Então, aqueles conflitos que a criatura carregava, e é certo que quem comete um ato desse, talvez não busque prioritariamente acabar com a vida, mas acabar com algum tipo de sofrimento muito grande. Então, ele continua vivo, talvez com os mesmos conflitos e provavelmente frustrado por se sentir ainda vivo, né? Porque ele não conseguiu matar-se. O Alan colocou e tocou em pontos que eu acho que são muito importantes quando se fala do suicídio. A doutrina espírita, ela tem uma visão muito humana e é a visão de Jesus. É uma visão misericordiosa, porque sabemos de religiões, talvez tenham mudado na atualidade, mas que no passado condenavam os suicidas como réprobos, cujos corpos não poderiam ser sepultados na área, no Campo Santo, né, no chamado Campo Santo dos cemitérios. E na realidade, o Emmanuel nos diz que a justiça divina, ela é emoldurada pela misericórdia. Então, ela não se faz sem a misericórdia. E temos notícias pelos espíritos que quem se dedica e tem um trabalho lindíssimo destinado ao amparo aos suicidas no mundo espiritual é exatamente Maria, mãe de Jesus. Que bem. Então é realmente consolador, né? É isso mesmo. E a gente finaliza o nosso bloco pensando nessa frase que a Cláudia Navarra acabou de falar, que a justiça divina é emoldurada na misericórdia, porque no próximo bloco a gente vai falar de justiça divina. Fique aí que a gente já volta. Ágil, imparcial. A notícia como ponto de informação. Jornalista experiente e com credibilidade. De segunda a sexta, às 18h45. Painel Paulista. Um sorriso bonito no rosto de cada paciente. Esse é o objetivo da Clínica Della Coleta Ortodontia. Mais de 35 anos oferecendo excelência e tradição em aparelhos ortodônticos. A correção de dentes desalinhados resgatam o sorriso e sua autoestima. Tecnologia em aparelhos de porcelanas, autoligados, convencionais, entre outros. Clínica Della Coleta Ortodontia. O nosso sorriso só existe por causa do seu sorriso. Desperte suas emoções com Mazotti.
Clássico, moderno, casual, contemporâneo. A Mazotti tem o que você deseja para deixar sua casa ainda mais linda. 1000 qualidades cabem no Mazotti. Excelência, beleza, requinte, conforto. Visite nosso showroom em São Carlos. Aproveite as promoções e realize o seu sonho de ter um Mazotti. Mazotti, objeto de estima. Se você gosta de música, de boa música brasileira, seu lugar é aqui. Nosso programa é pra isso mesmo. Senhor Brasil. Bom humor. Boa conversa. Sempre surge um cauzinho, né? E o melhor da música dos 4 cantos do país. Vamos tirar o Brasil da gaveta. Domingo, 10 da manhã e terça, logo após Metrópolis. De volta às esferas da vida, hoje o tema é morte e justiça divina. Recebemos aqui no nosso estúdio Cláudia Navarro e Alan Runho. Estamos aqui com 2 perguntas importantíssimas para fazer aos nossos entrevistados. A primeira é do Madalena, aqui de Araraquara, que ele pediu para comentar algum capítulo da Bíblia sobre morte e reencarnação. Nós temos uma passagem evangélica que foi mantida, está ainda presente no Evangelho, felizmente, que é o diálogo, o lindíssimo diálogo de Jesus com Nicodemos. Quando Jesus diz que é preciso nascer de novo para ver o reino dos céus. Nicodemos não entende, né? Falando, como é que pode um espírito voltar ao ventre de sua mãe? E aí Jesus, quando a gente faz as conexões entre doutrina espírita e o Evangelho, a gente vê que ele dá uma aula de reencarnação. Quando ele fala que é preciso nascer da água e do espírito. A água simbolizando a matéria. E o espírito renovado, com novas disposições, com um novo planejamento de vida, que é o que a gente aprende, que ocorre nas reencarnações, né, à luz do estudo da doutrina espírita. Então, e aí segue-se o diálogo. E Jesus finaliza de uma forma lindíssima. Ele fala, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas dos céus? Como quem diz, eu estou falando de uma questão comum da vida cotidiana na terra, né? Então é lindíssimo, é uma aula de reencarnação que está ali, dada por Jesus. Temos uma pergunta aqui também do Rubinho Duarte de Araraquara, que ele pergunta, por que vocês têm 100% de certeza que a vida continua após a morte? Olha lá, Rubinho. Obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Ela é desafiadora, né? Ela é desafiadora a pergunta. Olha, vamos colocar assim. Primeiro, porque não haveria outra alternativa senão a continuidade da vida. Porque tudo se perderia, não haveria evolução se a cada novo nascimento, um novo recomeço. É importante que nós tenhamos um conhecimento gradualmente adquirido. Nós, em diversas experiências encarnatórias, vamos acumulando conhecimentos e, com isso, no movimento espiral, nós vamos evoluindo. E podemos ser, de uma forma bastante objetiva, inclusive, mais direto, dizendo assim, porque temos a prova daqueles que já desencarnaram e voltaram em espírito através das comunicações mediúnicas, nos dando notícia do seu atual estado, das suas condições, daquilo que encontraram no mundo espiritual e nos auxiliando pelos seus conhecimentos a ampliarem o nosso conhecimento. Todas as obras básicas foram fundamentadas em comunicações mediúnicas. Óbvio, sim, com o incomparável trabalho de Allan Kardec, que o sistematizou, que o aprofundou, que montou as teorias baseadas nas suas observações dessas mesmas mensagens, mas são todas mensagens que foram ditadas por filósofos, cientistas, eminentes personagens, reis, rainhas, e todos eles dando testemunho da sobrevivência, da imortalidade da alma. Perfeito. No meu caso específico, Priscila, isso foi sendo uma convicção que eu fui construindo ao longo do tempo, estudando bastante doutrina espírita
mas também fazendo as ligações que estão aí para quem quiser estudar, para quem quiser conhecer, com a própria ciência humana, com a própria ciência da Terra. Quando você vê os relatos e trabalhos publicados em revistas indexadas de peso científico, pesquisadores que construíram suas carreiras, por exemplo, na linha de pesquisa das experiências de quase morte, onde o corpo estando praticamente inerte, existe algo naquele ser semi-morto, digamos assim, que vê, que registra experiências, que faz excursões, que vai e observa as pessoas que entraram na sala, os diálogos que foram travados, mas ele não tinha condição de ouvir, ele não tinha condição de ver, de fazer nada disso com o corpo físico. E aí, ao voltar às condições de vida, voltar a se expressar, ele narra isso. Só que não são alucinações, porque são fatos constatáveis. Inclusive, experiências de quase morte com cegos de nascença, que jamais veriam com os olhos, mas ao se afastarem do corpo, que está quase morrendo, têm as suas experiências como espírito imortal, que são. E aí a gente poderia falar do Dr. Ian Stevenson, que além da imortalidade, confirmava, através de suas pesquisas, a própria reencarnação, né? Quando crianças relatavam vidas anteriores. Olha, eu vivi em tal lugar, assim, assim, e de tal maneira que isso era constatável, davam nomes, e então se estabelecia uma conexão entre duas vidas daquele espírito que ali estava. Às vezes na primeira infância, recordando, né, vidas anteriores. E sinais de nascença, que ele associa também com esses relatos. Então, é uma questão de observação, de prestar atenção e de estudo mesmo, né? Perfeito. Eu queria fazer uma ressalva aqui, porque eu falei Marley no bloco passado, e é a Marluce de Araraquara, do Portal da Luz. Desculpa, Marluce, falei seu nome errado, e a gente segue aqui com o programa. E agora a gente comentou que falaríamos sobre a justiça divina. E eu acho tão interessante esse assunto, e principalmente essa pergunta: se Deus é justo, por que algumas pessoas sofrem mais do que as outras? Para a gente começar esse tema de justiça, juiz... Começa de uma forma mais tranquila. De uma forma calma. Uma forma calma. Não é? Olha, as pessoas sofrem de forma diferente porque as pessoas não são iguais, Priscila. Ninguém tem a mesma história, cada um tem uma história, cada um tem peculiaridades. A gente tem na moda o termo customização, não é? A justiça divina também é customizada para cada um de acordo com as suas necessidades, de acordo com aquilo que vai possibilitar o seu esforço. Se nós considerarmos, e essa é sempre a chave, as reencarnações sucessivas, todas as reencarnações são solidárias entre si. Aquilo que a gente não consegue resolver em uma encarnação, nós adiamos para as encarnações que se seguem. Então, cada pessoa carrega um leque de experiências e um leque de necessidades que precisam, de acordo com os sofrimentos, por assim dizer, ser expiatório, resolvendo uma a uma essas questões, a ponto que nós cheguemos ao final de um processo evolutivo em uma condição semelhante à do Cristo, em uma condição de seres evoluídos. As experiências, portanto, por serem diferentes entre si, resultam em sofrimentos, graus de sofrimento e percepções até mesmo do sofrimento diferenciados. Perfeito. E a dor tem um papel na nossa vida, né, Priscila? E como o Alan disse, nós não sabemos as necessidades de cada um, mas sobretudo a dor, ela tem um papel que nós não podemos esquecer, a dor, o sofrimento, enfim, vamos dizer dor para simbolizar tudo isso, que é, no nosso estágio evolutivo, promover a nossa evolução. E isso me faz lembrar de Leon Denis, porque a dor, ela essencialmente, ela tem um papel de impulsionar o espírito para frente, porque é um desafio existencial, como diz Joana de Ângeles. E o Leon Denis, ele fala que a dor, que tudo na natureza sofre. E às vezes a gente tem uma tendência de achar, estou sofrendo, porque eu estou pagando, porque eu fiz, porque eu aconteci. Não necessariamente.
ele nos pede que reflitamos num livro chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor, sobre a dor nos irracionais. Os animaizinhos domésticos adoecem, eles têm cardiopatias, eles têm problema de coluna, eles sofrem fisicamente como os homens. No entanto, eles não estão pagando nada, não estão resgatando nada, nenhum débito de vidas anteriores, porque são irracionais, não sabem diferenciar entre o bem e o mal. É a dor do crescimento. E como explicar esta dor? É a dor evolução do André Luiz. Então a gente pode afirmar que a dor faz o espírito evoluir. Sim. Apara as arestas. Lapida o nosso espírito. É o aguilhão que empurra a gente para frente. Qual a definição? Aqui tem uma pergunta interessante, né? Principalmente para as mães que perdem seus filhos muito cedo. Por que uma criança fica doente e morre tão cedo? Isso é justo para uma mãe? A gente sempre tem que lembrar o seguinte: Deus é um conceito de justiça. Então nós temos que lembrar que a nossa miopia não pode nunca ser tida como referência para a justiça divina. Se aquela criatura foi programada, um reencarne de diminutas semanas, às vezes diminuto tempo de experiência encarnatória, é porque, aos olhos da justiça divina, aquela era a necessidade imediata. Às vezes essa necessidade tanto pode ser da criança, que completaria o seu ciclo evolutivo naquele instante com poucos anos, como pode ser também uma necessidade dos pais, a expiarem uma dor, a refazerem alguma relação com aquele espírito reencarnante ou entre si. Então a experiência desta dor, da perda ou do afastamento momentâneo do ser amado, representa para os pais também uma provação, uma expiação, um momento deste processo evolutivo. E a gente tem que lembrar, né, Cláudia, que na realidade a criança é um espírito reencarnado com várias histórias, várias reencarnações. Muito antigo, muito vivido. Antigo, e que pode ser uma prova, né? É isso? Para aquele espírito também. Na verdade, nós não temos na doutrina espírita uma resposta única para essa situação, na verdade, para quase nenhuma. Por exemplo, agora a gente está aqui conversando, eu me lembrei da história espiritual de Santos Dumont, que é narrada no livro Ícaro Redimido, em que ele necessita muito passar por uma experiência reencarnatória, porque ele estava muito, digamos assim, muito confuso, a situação espiritual dele era bastante complicada no mundo espiritual. E ele reencarna, quase reencarna, mas não chega a nascer aquela criança, há uma má formação e essa gestação se interrompe. Então isso aos olhos do mundo é um sofrimento, digamos assim, inútil, é um ser que praticamente não viveu, uma gravidez perdida, mas para aquele espírito foi essencial, para que ele se reajustasse à forma humana, para que ele se reequilibrasse e voltasse mais sereno, mesmo tendo passado apenas alguns meses no ventre materno e com um corpo mal formado, né? Então, com base nisso, a gente fica imaginando mil outras situações, uma criança que nasce com problemas já congênitos, ou uma criança que vive pouco tempo. Há um complexo e é multifatorial. E também, né, é um problema relacionado à mãe, é uma prova para a mãe. Não nos esqueçamos que a gente não nasce numa família também por acaso. Temos laços, temos vínculos. Então, é claro que isso envolve a mãe e que há, digamos, uma programação, né, envolvendo todos os envolvidos, envolvendo todos aqueles do mesmo lado. Se você me permite apenas acrescentar, Priscila, claro. O que nunca a gente pode pensar é que aquilo é um castigo. Acho que isso é uma noção que a gente tem que, de uma vez por todas, tirar da nossa mente. Deus não trabalha com castigo, Deus trabalha com oportunidades infinitas. Então, aquele sofrimento que parece algo que é muito difícil de aceitar, tem um significado, jamais é castigo. Não faz parte do processo educacional de Deus castigar suas criaturas. Nós colhemos, nós nos responsabilizamos pelas nossas escolhas, pelos nossos atos.
Então, na linguagem do agricultor, nós colhemos o que plantamos. Então, o que significa justiça para o espírita? Olha, a gente pode conceituar a justiça como está no livro dos Espíritos. Ser justo é respeitar o direito de cada um. E talvez aí você me pergunte, mas o que vai definir o direito de cada um? Não é? E nisso é um campo que eu me sinto muito confortável de falar, não é? Com certeza. Muito confortável. Respeitar o direito de cada um, a gente vai estabelecer os direitos de duas formas. Seja pela legislação humana, e aí a gente vai falar assim, olha, se o trabalhador trabalhou durante 12 meses, ele adquiriu o direito às férias. Então tem uma lei que disse, aquele trabalhador tem o direito às suas férias. E eu estarei sendo justo como empregador se possibilitar a ele que usufrua dessas férias que adquiriu. E o segundo aspecto, o seu aspecto moral. O direito de cada um é determinado por aquilo que nós gostaríamos que o outro fizesse por nós. Ou seja, respeitar no outro aquilo que nós gostaríamos que fosse respeitado em nós. Isso nos leva a uma discussão bastante importante e muito prática, que a gente vai ver, por exemplo, nas grandes comoções. Um acidente, um ato impensado, um assassinato de um jovem, alguma coisa assim. É muito comum o repórter fazer aquela famosa pergunta para o pai, para o parente ou para o amigo, o que você quer? E a resposta sempre é justiça. E a gente pode ver quase na legenda da sua resposta que ele não quer a justiça no conceito de justiça. Ele quer uma vingança, com certeza, não é? Ele quer que aquele que foi o agressor sofra na pele as dores e, se possível, com alguns requintes de crueldade, não é? Essa é a vingança, é a justiça que não vigora mais desde a época do Cristo. O Cristo veio nos trazer um novo conceito de justiça, a justiça-amor, aquele em que nós respeitamos no outro o direito que gostaríamos de ter. Portanto, esse pai, por exemplo, que clama por justiça, poderia ter a compreensão, se eu quero justiça para este caso, eu tenho que ver o assassino ter o seu direito à integridade física respeitada, ter o seu direito a ter um advogado, ter o seu direito a ter um processo adequado para o julgamento e ser justamente, se for o caso, condenado. Isso é ser justo num caso desse, não é? Esse é um conceito de justiça. Correto, é isso mesmo. A prisão perpétua ou pena de morte, para a gente finalizar, que a gente tem pouquíssimo tempo, não seria uma proteção para a sociedade? Sob o conceito da vingança, seria. Sob o conceito das oportunidades, e aí a gente tem que lembrar, a justiça serve para ser um reflexo da perfeição divina. Se Deus é misericórdia, a justiça humana também tem que ter uma dosagem de misericórdia. E é por isso, por exemplo, que os ordenamentos jurídicos hoje já não trabalham mais com o conceito de preso como castigo, mas sim como reeducando. Sim, a prisão perpétua e a pena de morte seriam contrárias ao princípio da reeducação e não possibilitariam ou impossibilitariam aquele que errou a oportunidade de reparar a sua falta, de reeducar-se e se reintegrar a uma sociedade. Ainda mais quando pensamos em reencarnação. E principalmente a pena de morte não impediria este ser inteligente que deixa de ter o corpo, mas segue no mundo espiritual tendo um perispírito, não o impediria de continuar cometendo delitos, praticando atos, enfim, contrários às leis divinas. Talvez até ele faça com mais liberdade, porque não tem mais o corpo. Ótimo, eu gostaria de agradecer a vocês por essa participação maravilhosa. Foi muito bom, muito obrigada. A gente finaliza aqui o nosso programa, eu não sei se vai dar tempo de falar uma passagem de Emmanuel. Não vou conseguir falar, gente, o tempo acabou, mas olha, a gente volta semana que vem, toda terça-feira, às 10h30 da noite. E amanhã eu também estou aqui pela TV Cultura Paulista, às 10h30 da noite, falando de saúde. Então a gente fica por aqui. Um super beijo para vocês e até terça-feira que vem. Pulsos embrionários, mas só encontro os vermes funcionários no seu trabalho infame, horrendo e rudo. Esferas da Vida. Apoio Cultural, Saúde Quântica Araraquara, cuidando do espírito através da ciência. Daniel Mariottini.